Boa tarde, boa noite, bom dia. Hoje estamos fazendo mais um Multitudes aqui, especial, com a Thalita Santiago, fundadora do Só Ídolos Oficial. Seja bem-vinda aqui no Parque Jacarepaguá, em nosso programa especial do Multitudes. Eu que agradeço o convite. Lindo espaço, estou apaixonada. Parabéns, de verdade. Muito Obrigado. bonito. Muito bonito, estou encantada. Então, hoje a gente trouxe a Thalita para poder falar um pouquinho da carreira dela e dessa área de... Vocês podem ver aqui em cima da mesa, tem vários produtos licenciados de clubes, de jogador, produtos especiais, memorability. Então, a gente vai falar um pouquinho da carreira, um pouquinho dessa área do futebol e dessa área do marketing esportivo, e de jogador, clubes desafios e percalços que nós temos para finalizar esses produtos e tudo. Pegando esse gancho aí, você teve uma passagem, eu não sei se você começou, mas teve uma passagem grande pelo Flamengo. Eu queria puxar esse assunto. Como começou a tua carreira nesse meio da memorability, do licenciamento e do produto? Claro. Na verdade, eu comecei muito novinha. Eu estava fazendo faculdade de publicidade e na minha faculdade tinha uma matéria de eventos. E eu conhecia o Ricardo Hinchinse, que hoje é VP, de novo, voltou agora nessa gestão do BAP aí, VP de marketing do Flamengo. E eu o convidei na época para fazer uma palestra lá no Estácio. Ele aceitou e eu lotei o ginásio lá, todo mundo queria ouvir um pouquinho sobre gestão esportiva, e era na época do Obina, da Nike. Caraca. Faz tempo. E aí, quando ele saiu de lá, ele saiu encantado, acho, pelo evento que eu preparei e tal. E ele me convidou uma semana depois para eu estagiar no Flamengo. E aí eu comecei a minha trajetória na área de licenciamento de marca, que é uma área que eu sou apaixonada, produto. E eu comecei essa trajetória e fiquei lá nos meus 5, 6 anos no Flamengo. Se eu não me engano, 5 anos e meio, saí em 2013, acho que foi por aí. E aí, de lá para cá, você abriu a Só Ídolos, é isso? A partir de 2003, você fez essa... Como é que foi essa transição do Flamengo para... É porque eu ganhei muita experiência, Cássio, em Flamengo. Uma época que não tinha tanta estrutura como tem agora o marketing. É uma época de salário atrasado, uma época que a gente levava computador de próprio, de casa. Mas eu com muita vontade. E aí acabou que a gente trabalhava em conjunto, uma equipe forte, uma equipe unida. E eu ganhei muita experiência no Flamengo, na área de licenciamento, fazendo a reestrutura de franquias. Que o Flamengo hoje tem 150, então, 180 você lojas. dessa geração onde o Flamengo começou essas franquias até chegar nesse número que seria hoje um dos maiores, com o maior número de franquias. O maior do Brasil, acho que um dos maiores da América Latina do mundo, se eu não me engano. Então, que você... Vamos pegar ele como exemplo, já que ele é número 1 nisso. O que você acha que mudou um pouco daquela época, sem ser a parte de estrutura em geral, mas o que mudou essa gestão que quando você pegou para chegar até as 150 lojas para o tempo que está vivendo hoje? Eu acho que na época não tinha essas 150, 180. A gente tem até que tinha umas 30. Mas aí você tinha, cada uma tinha um nome, cada uma das lojas tinha um dono. Às vezes fabricavam produtos próprios para vender na loja, não era um fornecedor licenciado do clube que o gestor comprava o produto. Então, não se pagava royalties para o clube. Essas lojas que não eram franqueadas não pagavam royalties para o clube. E aí houve toda uma conversa na gestão, naquela época, do Bandeira como presidente, Fred Luz capitaneando isso, Bruno Spindel, enfim. E aí teve toda uma conversa com essas 30 lojas para que elas se adequassem ao novo projeto de licenciamento de lojas. E aí veio aí a MF Play, que hoje é a MF Play, e está fazendo uma consultoria brilhante para a expansão dessas franquias no Brasil, da nação rubro-negra. E eu acho que, a partir disso, o projeto deslanchou. Está muito bem entregue hoje, né? Você acha que esse mercado ainda... Assim, para o Flamengo, eu acho que ele está no tamanho médio para bom. Mas para os outros clubes, pelo que você tem experiência, acho que ainda vai crescer. É um mercado que a gente está já, vamos dizer assim, adolescente. Eu acho que sim. Eu acho que tem muito a crescer e um mercado muito bom. Eu acho que também tem que se reestruturar. Alguns clubes precisam se reestruturar.
achar um gestor, às vezes, único que possa, eu acho, né, que possa dar uma consultoria para que cresça, porque às vezes você fica com 30 gestores, tem 30 lojas e não tem um gestor que siga e que mostre o caminho. Uma outra pergunta seria se você não... O que você acha? Eu, às vezes, fico pensando se os clubes não conseguem enxergar principalmente essa parte de memorability, de algumas coisas de jogador, como uma área que dá tanto retorno para ele financeiramente, comparado com outros licenciamentos. E por isso, às vezes, eles tiram um pouco o pé. Vamos dizer, eles dão menos atenção. Você acha que a gente eles vão começar a entender que isso faz parte de uma receita considerável? A Só Ídolos está aí para isso. A gente veio para preencher essa lacuna e, aos pouquinhos, aí, a gente está mostrando o quanto é importante tanto essa questão de memorabilia quanto essa questão de ídolo, tanto do passado quanto do jogador atual, que às vezes está na hype. A gente vem para mostrar essa paixão do torcedor pelo ídolo e diminuir fronteiras. A gente veio para fazer uma ponte, na verdade, né? É o que a gente tem trabalhado e eu acho que a gente está conseguindo performar. Hoje, como é que é o processo de escolha e o processo de você pegar e fazer um contrato com algum artista, algum clube ou algum produto? A gente, na verdade, a gente não trabalha com artista. A gente é muito focado em futebol. Então, assim, por exemplo, a gente tem o Zico, que eu considero um padrinho de profissão. Eu tenho alguns padrinhos, mas o Zico, com certeza, ele abençoou. E tudo que ele toca vira ouro. Então, eu comecei com ele com um copo. E aí acabou que a gente expandiu para moeda. A gente acabou que expandiu para boné, para caneca, para chaveiro, para o totem que a gente está lançando agora, para almofadinha. A gente tem algumas intermediações bacanas que a gente está tocando junto com o clube. E antigamente, sem a Só Ídolos, você entrava numa loja de Flamengo e só tinha camisa do Zico. Uma camisa feita por um fornecedor que é muito linda, muito bacana. Legítimo, mas só tinha camisa. Hoje você entra numa loja de Flamengo e aí você vai ter diversos produtos do Zico. E esse era o nosso sonho e o que a gente conquistou. A gente trabalhou para isso. É inadmissível o Zico do tamanho que ele é hoje, não ter nada dele. E tem. E o Flamengo entendeu, o Flamengo apoia e o Flamengo nos ajuda, parceiraço também, para que a gente faça essa manutenção aí nas lojas com o produto do Zico. O primeiro foi o Zico e depois... O primeiro foi o Cita, Zico. De repente, alguns do Flamengo e alguns casos desses que você tem, que estão aqui na mesa. Gabigol. Então, o Gabigol, o Zico, eu trouxe aí o copo autografado. Você não está bebendo água no copo autografado do Zico, que já é um absurdo, mas tudo bem. Quem é esse aqui? Esse é o Yuri, do Corinthians. Esse é novo. Então, assim, o processo... A gente tem uma parceria muito grande com o Gabigol. O Gabigol, um abraço aí para o Júnior Pedroso, um querido da Forcon. A gente tem uma parceria com o Gabigol desde a época de Flamengo. O Gabigol, ele foi um ídolo, todo mundo sabe, né? Ninguém esquece flamenguista. Você não é flamenguista, Não. Pode falar? Não, né? Posso falar. Pode falar? Você não é flamenguista, Eu não, né? eu sou Botafogo. Tá. Mas você lembra do gol de 2019, né? Não, Da Libertadores. Eu estava secando nesse momento. Tava secando ali, quase não sai e no final foi. Mas tá bom. Tá bom. Veio pro Rio. Tá ótimo, isso aí. Penso da mesma forma que você, fortalece os mercados e fica tudo certo. E o Gabigol, a gente tem uma parceria que a gente entrou em contato com a Forcon e começamos a desenvolver diversos produtos licenciados do Gabigol. Hoje a gente tem a gabigolstore.com.br, que a gente coloca ali produtos exclusivos do Gabigol. Um exemplo foi um quadro que a gente fez do Gabigol, do Gol da Libertadores. A gente só fez 100 unidades e a gente vendeu essas 100 unidades aí em algumas horas, quando a gente lançou. A gente já está com alguns projetos aí para o Cruzeiro. E a gente fez esse copo também no anúncio dele, lá no Mineirão. Interrompendo, tu poderia fazer um desse do Botafogo, pô. Eu tenho agora total pro título, vontade. pro título aí, Botafogo. Fazer um aí do gol do título e tal. Vamos pensar sobre isso. Total interesse. Vamos sim. A gente precisa só de braço, porque a Só Ídolos é uma empresa ainda que a gente está começando, uma empresa pequena. Somos em 6 lá dentro. Mas somos em 6, mas impactamos a economia. Porque você pensa bem, tem os vendedores, quando a gente tem a operação desses copos em estádio, a gente tem esses vendedores... No caso, eles são terceirizados por vocês, né? São terceirizados, porque a gente faz o B2B, né? Então, as lojas contratam, você imagina aí, 50 vendedores no estádio que saem, que vendem, que performam bem.
E a gente tem alguns clubes que a gente faz a operação direta e uns clubes que a gente vende B2B e a gente tem um site. Mas, assim, nossa equipe ainda é uma equipe muito pequena, a gente quer crescer, mas tem que crescer com cuidado, tem que crescer com calma. E o Gabigol é um exemplo aí de licenciamento que a gente trabalha desde a época de Flamengo e a gente vai acompanhar ele aí no Cruzeiro. Pensando nisso, assim, você acha que esse mercado de copo ele já passou por algumas mudanças, teve aqueles copos foram de Pepsi e tal. Como é que você vê assim, em termos de número, em termos de quantidade, em mercado em si? É um mercado bom. A gente vê que, teoricamente, vende bastante em jogos. Você acha que ele tem algum caminho para poder evoluir? Na verdade, a gente trabalha com esse copo de modelo Emoji Label. O que a gente quer evoluir é trazer mais ídolos para dentro da casa. Só que a gente não quer parar em copo, né? A gente está expandindo, como eu falei para você. Eu até trouxe uma camisa. Pode mostrar aí. Posso? Deve. A gente está criando, a gente está vendendo no nosso site. É um kitzinho aqui que a gente faz o copo do Pedro e a gente faz um pet especial. Aí, essa é até autografada. E ela é autografada. O que é um exemplo de dedicatória que o Pedro faz. O Pedro é nosso cliente aí, tentaço da casa. E aí a gente faz aí, ó, pra galera ver, ó. Tô mostrando bem? Tá, ele pega ali. Ó. E aí a gente faz esse kit especial pra galera e é o caminho que a gente está seguindo com valores intangíveis, na verdade. E é um caminho muito bacana e a gente vende esse kit, a gente também explodiu, a gente fez do Gabi também, do Pedro, e a gente está com outros atletas esse ano para começar essa parceria. E é isso, a gente acredita no ídolo, a gente investe nosso trabalho em ídolo. Não é fácil, existem vários riscos no negócio. É um trabalho que nem toda empresa está disposta a investir por causa do alto risco. Tem empresa que a gente entra em contato e não quer investir de jeito nenhum. Porque o risco aqui é jogador mudar, quebrar a perna, mudar de time, sair. Você tem alguma história engraçada ou diferente que possa ser contada com algum desses que assinou, alguma coisa assim? Não que seja ruim ou boa, mas diferente. Eu tenho uma história triste, que é a do Gerson, que eu estava falando para você, que não tem problema nenhum, que a gente morreu abraçado com o estoque dele todo, depois, quando ele foi embora lá. Sorte que ele voltou agora. Sorte que ele voltou agora. Mas aí a camisa no layout está desatualizada, a gente tem que atualizar, mas vamos firme com o Marcão para a gente fazer novos modelos aí de com produto. certeza. E quando a gente foi também na casa do Pedro para fazer a campanha de pôster e tal, a gente foi surpreendido, porque estava um calor. Eu venho de Niterói, né, você sabe? E eu vim com a equipe, todo mundo com filmmaker, tudo. E aí estava um calor desgraçado, a gente com sede, todo mundo com vontade de ir ao banheiro, apertado e tal. Eu falei assim, quando a gente chegar na casa do Pedro, a gente bebe água, a gente vai ao banheiro. E eu não quero ninguém demorando, vamos fazer rapidinho. Aí a gente chegou, tocou a campainha, a gente, quem abre? O Pedro. Cara, aí a vergonha bateu, ninguém bebeu água, ninguém foi ao banheiro, fizemos em 10 minutinhos e no final ele, não, vai com Deus, e ele tranquilaço. E ninguém quis fazer nada. Não, nem pisar no tapete a gente queria, que o tapete branco, lindo, casa maravilhosa, e ele é um ídolo realmente que vale todos os nossos elogios, assim. O Pedro é um cara espetacular, espetacular. Hoje ele tem esse kit, o copo, e o que tem mais do Pedro? A gente tem uma joiazinha, um pingentezinho de ouro, ó. Ali, eu mostro. Ó. Legal. E aí a gente vai construindo. Não é fácil, né? A gente construir, achar um produto que a galera curta. A gente tem que ouvir muito o torcedor, tem que estar ligado no que eles querem. O jogador tem que usar, o Pedro, no caso, usa essa reverência dele. Ele curte os pets e tem que estar ligado entre ídolo, o que você faz de produto e o que o torcedor quer. Não é tão simples assim. As produções, o desenvolvimento, está conectada com varejo, precificação, ponto de venda, lançamento. É difícil, tá? A gente estava falando aqui sobre como é que é? O mini crack. Sim. E aí você estava explicando, eu queria que a gente falasse um pouquinho aqui. O desafio que é. Porque eu peguei a geração do mini crack
E eu sempre achei que é um produtaço e você acabou que estava me explicando. Eu queria que você explicasse um pouquinho para o pessoal que às vezes nem sempre é só uma questão de venda de produto final, mas sim produção, custos e tal, porque eu acredito que seja um produto que seja vendável. Mas estava explicando... Aí vou deixar você que... Não, a gente tem que começar falando assim. Eu também acredito no mini crack. Eu acho que todos os clubes gostariam de ter o elenco atual como mini crack. Mas aí você começa falando do tempo de produção do mini crack. Tá? A gente está falando aí de um desenvolvimento, aprovação. Você bate aí 6 meses, tá? Para ter um mini crack na mão. E aí você vai para lançamento. Aí você vai para a logística reversa disso. Você tem um custo. A gente tem que analisar também as indústrias do Brasil que têm capacidade de fazer um mini crack. Isso é muito interessante, porque quando a gente fala de produto, a gente tem que falar de indústria. E no Brasil, nós não temos tantas indústrias assim capacitadas para fazer aquilo que a gente às vezes vê num Funko, né? Então, assim, o material ele é diferente e aí acaba que as pessoas optam, os empresários optam por fazer essa importação de China. E China demora muito para fazer, não há dúvida de qualidade. Tem a variação do dólar, então às vezes você precifica um mini crack aqui, olha só. Num então, preço, o dólar exatamente. dispara. Então você tem aí a questão da importação, que às vezes ela vai a 100% do que você está comprando. Você tem a questão do tempo de desenvolvimento e o risco do jogador ou se lesionar ou sair do clube, ou rescindir contrato, ou estar em baixa. Porque, às vezes, o jogador está numa hype e aí você fala assim, não, vamos fazer tudo dele agora que o momento é esse. Mas o produto também ele precisa de velocidade. Trabalhar com ídolo, você tem que... Para você... performar bem, você também tem que saber o time do lançamento. Como todo produto, na verdade, você tem que ter time. E o mini crack ele tem todas essas desvantagens que eu acho que faz com que não haja tanto investimento e o preço na ponta vai ficar muito caro por causa dessa variação de dólar, por causa do alto risco do negócio e acaba que as empresas meio que pulam fora. Mas eu não desisti, tanto é que eu fiz um totem aqui decorativo que você vai deixar algum na sua mesa se você quiser. E esse tem produção rápida, Brasil. Não, com certeza, é porque o mini crack realmente pegou na minha época. Vou falar de uma coisa bem atual que está ali. Você também fez o licenciamento do Memphis Depay. Sim. Então, como é que foi esse processo, já que ele veio tão rápido para o Corinthians, é um cara tão grande, grande que eu digo porque ele é um cara internacional, sim. Então você começa a pensar, se já no nível nacional eu tenho alguns percalços, que é normal do processo do futebol, do jogador e de ser conhecido, como é que foi essa experiência, como é que está sendo os números com a torcida? Eu sei que você já tem uma base do Flamengo e o Corinthians, querendo ou não, é uma torcida grande. Maravilhosa. É uma torcida maravilhosa. Eu tive muita ajuda do marketing do Corinthians para fazer esse desenvolvimento e a gente também fez o totem dele. Então, o marketing do Corinthians, a gente já é licenciado do Corinthians, né? Totem, ídolo, decorativo. Qual o site para comprar isso aqui? Soídolos.com.br. Ó, propaganda. Isso aí. Ou as lojas oficiais aí do Corinthians. Então, no caso, foi o marketing do Corinthians que nos ajudou a fazer as aprovações com o Memphis, a maneira de se lançar isso, os canais de lançamento, o dia de lançamento disso no estádio. O marketing do Corinthians ajudou a gente, sabendo. A gente foi e apresentou o projeto de ídolos e eles abraçaram, gostaram e a gente está caminhando junto com eles. Uma dúvida é quando você vai fazer esse processo todo, isso você combina, com o empresário, o jogador participa, ou é só o clube que fala? Não, como é que funciona? O jogador também, por exemplo, no caso do Gabigol, o Gabigol opina em tudo. Ele gosta de determinado tipo de produto, determinado tipo de boné, camisas largas, oversize. Ele dá a opinião dele, ele tem que... O Zico também, ele participa, o Pedro participa também, participa até nas fotos que são divulgadas junto com o produto. O jogador tá dentro do negócio. Tem a cara do jogador. Na verdade, o produto tem que ter a cara do jogador e o jogador tem que se identificar. E se o jogador não participar, se o jogador não ver o produto, não faz sentido. Não tem a cara dele. Tem algum time
que você gostaria de fazer e ainda não fez no momento? A gente tem um sonho do Palmeiras, né? A gente tem um sonho do Palmeiras. Alô, Palmeiras. Então, mas você acha que está faltando aqui? É o momento, você está escolhendo, é o produto em si, no geral, é jogador ou é o, não, acho ou é que o processo mesmo? Eu acho que parte da gente, a gente está se reestruturando, a gente está crescendo aos poucos, a gente tem algumas... na verdade, a gente tem 4 unidades de negócio hoje, né? A gente fornece copos para os clubes. Quais seriam? A gente tem Flamengo, a gente tem Fluminense, a gente tem Cruzeiro. América Mineira, a gente tem Cruzeiro, a gente tem Sport, a gente tem... Enfim, eu vou falhar Corinthians. Corinthians. E a gente fornece, outros a gente fornece e opera no estádio. A gente tem o site da Gabigol Store, a gente tem o site da Só Ídolos. De jogador, você só o Gabi Store. Só o Gabi. A gente tinha, na verdade, o Cássio no Corinthians, que foi um case lindo, box que a gente fez dele. Absurdo, mas quando a gente fechou com o Cássio e com o Corinthians, o Cássio foi embora. E quem sabe a gente não retoma aí esse projeto no Cruzeiro. Mas a gente trabalhou muito o Cássio na época de 2012. Inclusive a Nike deu pra gente uns layouts maravilhosos que a gente fez em camisas autografadas, pôster. Ficou, assim, lindo. E o Cássio participou ativamente do projeto. Inclusive, a gente lançou o Cassinho. Como a gente tem o Ziquinho. Tá vendo aí o Cassinho? Estamos próximo. Mas aí isso. Tem a terceira, você falou, essa é a terceira linha de negócio, que é e a quarta? São sites. São sites dos jogadores. E memorabilia. Memorabilia é a última agora que você está começando. Que a gente está começando e a gente vai forte junto com os clubes e forte junto com os ídolos, que é onde você tem um valor agregado alto para transmitir, né? Que você não tem só, como você falou, os commodities, né? Agora a gente vai ter aí uma dedicatória, a gente vai ter um vídeo, a gente vai ter, quem sabe, uma experiência, né? Não sei, mas aí você vai ter que vir me ajudar, porque experiência já não é muito a minha praia, eu já vou mais com produto. Então, a gente estava falando disso. Hoje em dia, o que acontece é que está aparecendo muito produto igual. E aí a gente tem as marcas e os clubes, você tem até presenciado em vários jogos e eventos, eles estão procurando dar uma experiência junto com o produto. Você vê isso, eu sei que você acaba ficando mais presa no produto, porque é a sua área, mas você não acha que isso pode ajudar um pouco, a alavancar um pouco mais as vendas no futebol? Sem dúvida, sem dúvida. A experiência com o ídolo, ela é um projetaço. Mas ela também depende de inúmeros fatores, né? O ídolo ele tem que estar disponível, calendário, data. Como que você precifica isso? Isso é um desafio, né? Para pensar, vamos pensar junto. Como que você precifica esse momento de paixão? Como que você valora isso? Onde está o posicionamento do clube? Será que o clube não deveria já dar isso? Estou só jogando aqui na mesa com a gente. Então, mas a gente não poderia pegar um exemplo. Hoje você tem uma das maiores artistas do mundo, Taylor Swift. Sim. Ela hoje já tem esse pack quando ela canta e toca. Sim. E eu posso dizer que ela ganha muito mais que um jogador de futebol. Sim. E gera mais fluxo do que alguns times de futebol. Sim, com certeza. Então, ela faz show grande para 50, 60 mil pessoas. O que eu fico pensando é, se ela faz isso tudo e ela consegue pegar um número que ela acha viável, que aí eu concordo com você que é uma análise de cada artista, cada jogador, cada pessoa. Será que o futebol não teria que estar bebendo um pouco dessa... Porque a gente acaba olhando assim, todo show a galera pega 10, 20. Ok. A precificação, realmente, eu acho que o último da Taylor foi na faixa de uns R$5.000. Não sei se todo mundo no futebol pagaria, mas eu acredito que teriam pessoas que pagariam. Sim, eu também acho. Porque a gente trouxe o Zico aqui e coisa que eu nunca vi na vida, eu vi pessoas de 40, 50 anos chorando, dizendo que foi o dia mais feliz da vida, porque viu o Zico. Né? Não, eu dei o exemplo do Zico, mas eu trouxe de outros esportes e você vê que algumas pessoas acabam
que ela tem essa vontade de conhecer. Não é todo mundo, mas seria um produto talvez adjacente que geraria uma receita em cima de um negócio que já está lá. Sim, eu concordo com você, 100%. Eu acho um grande projeto. Acho que daria certo, sim. Talvez não com todos os ídolos, mas com alguns, sim. Acho que os clubes talvez estejam nesse caminho. Mas a Só Ídolos, ela não faz esse caminho e nem vai fazer esse percurso, pelo menos por enquanto, Cássio. A gente gosta de focar em produto e a experiência talvez fique para o futuro. A gente também não consegue abraçar tudo. Tem que ter muita consciência dessa questão de... Porque o licenciamento de marca ele é um pouquinho mais complexo do que a gente imagina. Não é só botar o produto, não. Então, explica um pouquinho mais para o pessoal entender. A gente tem que ter o controle. A gente tem que ter o controle financeiro, tanto de investimento quanto de relatório de royalties, prestação de conta, desenvolvimento de produto, colocar o produto... distribuição. A distribuição de produto, que não é fácil no Brasil. Logística no Brasil é um desafio ainda, preço de logística. Então, assim, tudo isso é um desafio. E o tempo também de produção. A gente tem que correr. No que a gente trabalha, a gente tem que correr. Então, o licenciamento ele é um pouquinho mais difícil do que a gente imagina. Você pode dar vamos dizer assim, tem algum produto que está para sair aí que vocês estão... em formulação que pode falar? Tem alguma novidade? Então, a gente está aí com o Zico fazendo aniversário. Então, eu botei um totemzinho aqui na sua mesa. A gente vai começar a vender hoje. Né? A gente já mandou para o nosso representante comercial, ele já vai disparar. E a gente tem a linha de copo dele, tem a linha de porta-copo dele, de aniversário. E o Zico sempre quando a gente faz qualquer coisa, ele explode. E não vai ser diferente dessa vez aí. E a gente vai trabalhar muito forte com o Pedro esse ano. Na questão de memorabilia, o Gabigol também, a gente vai trabalhar muito forte. Tem aqueles cordõezinhos ali. São os nossos porta-copos que acompanham aí na hora do jogo. A gente não trouxeram o copo do Hugo, mas a gente coloca para pendurar, para o seu chopp não virar, né? Esse aqui não faz isso? Faz, nesse também faz, mas não combina, né? Não casa. Não é esse aqui? Não é esse aqui. Ah, tá, eu sei qual. Esse aqui é do Yuri. Esse é do Yuri. Eu queria perguntar também um pouquinho, vamos voltar um pouquinho na experiência que você teve na área do marketing e licenciamento no Flamengo. Sim. Queria que você contasse um pouquinho como é que funciona nessa parte interna dos clubes. Um pouquinho da vivência, até para o público que não só olha e fala assim, isso aqui às vezes demora, isso aqui não tem isso aqui, o produto que eu quero. Porque a gente, querendo ou não, trabalhando um pouco internamente, a gente sabe que tem vários processos, sim, que tem muita liberação, tem muita gente envolvida, tem marcas com nome e tudo isso. E tudo isso num processo acaba que o público acaba não conseguindo entender, às vezes, o procedimento e como... que nem você falou, desde a saída da concepção do produto até a entrega final na mão dele, ou tá numa loja, ou tá num estádio, ou alguma coisa assim. A gente tem que começar pensando o seguinte, Cássio, você tem loja, você precisa, para você pegar um licenciamento do clube, o que eu acho, que eu acredito, tá? Não estou sentada em nenhuma cadeira lá agora, mas você tem que pensar desde a sua distribuição até o produto que você quer licenciar e saber que o clube vai te apoiar muito pouco, não porque o clube não quer, mas por questões que o clube está preocupado com dar retorno ao patrocínio, falar sobre o jogo, o resultado do jogo, enfim, tem outras questões a serem cobertas aí de forma de mídia. Então, o clube ele tem as lojas oficiais que vendem 90% de camisas oficiais e sobra muito pouco para os acessórios ou para outros produtos licenciados. Então, vamos lá, você tem uma loja que tem um espaço físico definido, uma quantidade de lojas definida, X, e você tem ali a predominância de camisas oficiais. Então, sobra muito pouco para os licenciados. E aí, você como licenciado, o que você vai trazer de novo que o clube não tenha? Né? Eu vou trazer aí um caderno. Tá bom, caderno, a grande venda do caderno não é em loja oficial.
A grande venda de caderno é... Papelaria, calunga. Exatamente. O que se adaptaria? Chaveiro. Então tá bom. Então você vai licenciar o chaveiro. Você tem distribuição fora das lojas oficiais? Não. A sua distribuição forte é dentro de lojas oficiais. Então tá bom. Então você vai tentar fazer a parceria com o clube e o clube vai te dar essa licença por um tempo de 12 ou 24 meses, através de uma remuneração de royalties, que vai ser pré-estabelecida, acho que de chaveiro vai de 8% a 10%. E você vai pegar essa licença e vai ter que seguir um guide, o que às vezes é um desafio. E o guide, o manual do clube, ele tem ali definido as marcas, a aplicabilidade dessas marcas, as cores, enfim, tudo aquilo que você vai poder utilizar no seu chaveiro para ele se tornar licenciado. E os clubes, eles têm normas a serem seguidas. E aí você pega esse licenciamento, aplica no seu chaveiro e vai ofertar para as lojas oficiais. Mas o grande desafio você só vai vender para as lojas oficiais ou você tem sua distribuição? Você tem o seu site? Você vende para o varejo? Como que isso funciona? Né? E quanto mais pontos de distribuição você tiver, mais bem-sucedido o licenciamento vai ser, sem dúvida alguma. Hoje, pelo que você falou, você acha que das lojas, 80% do mercado é das camisas? 80% a 90% são... Eu não acho, não. Isso aí são números. As camisas oficiais e camisas casuais, comemorativas, elas dominam o mercado. E o que sobra do seu ticket, que você vai comprar uma camisa, você leva um chaveiro, você leva uma caneca. Ninguém chega numa loja oficial e fala assim, eu vou comprar uma caneca. Não, você vai atrás de blusa oficial. Mas também tem esse mercado de 10%, 20% que adquire aí um chaveiro. Então, assim, veja bem também, o licenciamento, as lojas oficiais, elas têm um espaço físico. E o espaço físico já está lotado de empresas licenciadas, de outros produtos. Então, é um grande desafio. Você acha que produtos de colecionáveis, porque a pergunta que eu faço é... A gente vê que as camisas hoje, elas subiram razoavelmente. Então, camisa hoje, por baixo, aí é na faixa de uns R$400. Isso quando não vem personalizada, né? Com número atrás, com petzinho na frente. Não, então, aí essa daí pode chegar do Flamengo hoje a R$800. Pois é. Então, eu acho um ticket muito alto para camisa. Sim. Mas a gente ainda vê que o Flamengo tem um número... Se não me engano, o Flamengo tem um número próximo a 3,5 milhões de camisa ano. Sim. Não é isso, mais ou menos? Sim, por aí. Eu acho que é por aí. Então, aí você pega e vê que tem um mercado. Aí, uma outra pergunta que a gente estava falando, por exemplo, eu vi o lançamento de um relógio, agora especial da Magnum, do Palmeiras. Sim, lindo. Então, assim, você acha que a gente não tem ainda muito espaço no mercado, mas eu acho que falta encontrar o produto certo para o público certo? Porque eu vejo que alguns produtos, eles funcionam. Você vê que tem a Tecnos, eu acho que faz relógio, e a Magnum. E tem umas outras marcas aí que de vez em quando, que é meio sem marca, sim, que acaba fazendo. Então, ele vende, mas não vende com uma força que deveria. Você acha que se tivesse mais qualidade ou algo assim, pela experiência que você tem, talvez não fosse isso, não é uma falta de, talvez, um co-brand ou uma força a mais da marca que entra para fazer o produto? Você falou algumas questões aí importantes, né? Você falou do co-brand, o co-brand ele é sempre bem-vindo, né? Mas aí você precisaria saber qual marca vai se associar para qual produto, isso é um desafio. E às vezes as grandes empresas elas não querem se associar ao futebol, ainda existe essa dificuldade. Você vê que a reserva entrou muito bem nos clubes. Ela acertou. Né? Ela entrou muito bem, mas quanto tempo demorou para uma grande empresa ter interesse e realmente acreditar? Porque futebol sempre foi visto de uma forma diferente. Não, eu acho que já teve. Tudo bem que elas são ligadas à Adidas e fez muita linha, a Nike. Eu acho que assim, marcas brasileiras com tamanho demorou um pouco mais, mas eu acredito que já deve ter tido uma ou outra. Eu só acho que assim, falta às vezes... Minha visão de fora é que tem que ter alguém arrojado, porque assim, o Rony, querendo ou não, foi o cara que puxou isso. Inovador. Ele é um cara inovador. Então, assim, o pessoal quer pegar, fazer algo do Flamengo, do Vasco, do Botafogo, do Fluminense, botar uma logo e botar um preço
lá em cima e vender porque é clube. É falta de... Exatamente. O preconceito talvez será. É falta de entendimento, achando que vou chapar logo ali. Não tem um entendimento do torcedor, do fã, exato. Então, aí pegando a nossa área, tu pega a Adidas, que às vezes pega collab, faz collab na França, em outros lugares. O que ela faz? Ou então fez com a Kim Kardashian. O que eles fazem? Eles estudam o mercado, eles criam um produto para o mercado e fazem um lançamento. Foi o que a Reserva fez. O que a Reserva fez? Ela pegou alguns produtos, estudou o público do Flamengo e fez o lançamento. Eu acho que fez de outros também, eu não sei. Mas fez de alguns aqui. Também. Então, ela estudou o que interessa. E aí é onde eu acho que o co-brand, que acontece em outros mercados, tipo Coca-Cola, bebida alcoólica e outros, óculos, por exemplo, capa de celular e coisas assim, as empresas elas tendem estudar. E no futebol acaba que... E aí é um achismo meu, que o que acontece? Por girar cifras grandes em coisas mais fáceis, teóricas fáceis, que é televisão, direito televisivo, direito de imagem e tal, eu acho que as empresas elas acabam não se esforçando na parte que você falou da memorability, dessas coisas, de criar um produto. Ela quer só estampar, ela fala assim, o valor da marca do Flamengo é grande. Então, se eu pegar uma caneca e botar, ela vai vender. Exatamente. Tem gente que fala que até o Flamengo vende até pedra. Eu discordo. Eu discordo em gênero, número e grau. Assim, eu acho que não vende só pedra. Eu acho que a gente tem que ter um trabalho e o trabalho criativo, ele demora. E acho que sim, concordo com você. Falta parcerias de co-brands e falta collabs no futebol, sim. Eu acho que está começando, acho que está num caminho legal, está numa crescente. E eu acho que vai melhorar ao longo dos anos de verdade. Até os clubes também se reestruturando e estando abertos a receberem essas empresas estruturadas, né? Também tem esse lado. Porque o clube de futebol, agora, os clubes se estruturando, eles também podem fazer essas collabs, essas parcerias. Existe um medo muito grande das empresas se associarem ao futebol, né? Por causa de escândalos, por causa de salários atrasados, por causa de uma série de outras coisas. E os clubes se estruturando, hoje alguns SAFs e outros não, mas estruturados, faz com que as empresas, com certeza, tenham maior interesse em investir. Afinal de contas, é investimento. Afinal de contas, uma collab é você falando assim, olha, eu estou aqui, estamos juntos, vamos associar essa marca, esse posicionamento, e a gente associar posicionamento é uma questão complicada, né? Você acha que com a SAF mudou muito esse processo do licenciamento? Eu acho que sim. Eu acho que alguns clubes eles estão acelerando, não há dúvida. A profissionalização chegou nos clubes de futebol. Muitos clubes estão aí dando um show de licenciamento. A gente tem exemplos aí. Você vê o América Mineiro, a gente trabalha com a América Mineiro. É muito bom o trabalho deles, é rápido. O próprio Cruzeiro. E o Flamengo, que não é SAF, a gente trabalha muito bem também. Enfim, mas a SAF ela veio e é um caminho sem volta. E vem para ajudar e para agregar o futebol. Uma outra coisa que a gente fica pensando são as lojas. Você acha que assim, os clubes focam um pouco em loja? Existe um mercado aí ainda crescente de loja de vários clubes. O Flamengo em si, se não me engano, eu acho que o Flamengo, Corinthians, mais uns 3, tem já um número considerável. Você acha que esse avanço aí ele vai influenciar mais em produtos? Apesar da gente ver que esses 10% desse, que nem você fala que é um mercado, mas, por exemplo, a gente vê que tem a mega loja do Vasco, do Santos, acaba que com as mega lojas você acaba tendo mais produtos. Com certeza. Antigamente não tinha celular, hoje tem capa, aí tem o pessoal daquelas que... tipo esses copos Stanley da vida, Paco, sim. Capa de iPad. Quanto mais bem estruturado o clube está, maior é a quantidade de investidores que vão vir e vão buscar e vão querer se associar. Sem dúvida alguma, vai existir uma crescente licenciamento. E o Brasil tem crescido, né? Se eu não me engano, aí foram 22 bilhões aí de faturamento no Brasil. Confere para mim aí, por favor, mas não só de esporte, de tudo, 22 ou 23 bi.
O Brasil é o 10º no ranking aí de um dos maiores licenciados em tudo que a gente está falando, né? Mas aí a gente gira aí também em corporativo, entretenimento. No Brasil chegou 6 bilhões de dólares. Então, é isso aí, 23... É o 8º do mundo. É isso aí, 23 bilhões. Isso aí, 23,2. É isso aí. Então, assim, eu acho que teve uma crescente aí e eu acho que o Brasil vai crescer muito em licenciamento. Eu acho que os ídolos aí vão crescer também. Eu acho que essa parte de experiência vai expandir. E é isso que a gente tem trabalhado e tem tentado mostrar para todo mundo, para os atletas, para os torcedores, que tem um mercado bacana a ser explorado. Agora, demora, né? A gente tem um caso bem interessante, que foi do Ronaldinho Gaúcho, na época do Flamengo. Teve todo aquele alvoroço do Ronaldinho vindo, etc. e tal, e a gente demorou mais ou menos uns 6 meses para tudo ficar pronto. Aí importou mochila, fez do Ronaldinho com o Flamengo, fez toalha de praia, etc. e tal. Aí o Ronaldinho sai do Flamengo. Quando o produto chega no mercado, o Ronaldinho sai do Flamengo. É o risco do negócio, né? Aí você vê torcedor queimando a toalha, que demorou 6 meses para chegar, de navio. E aí vê a mochila lá no container ainda, nem conseguiu passar pela alfândega, todo aquele trâmite, entendeu? E aí o empresário fica como que investiu? Mas e aí? Então, Aí a pergunta é, como é que faz? O empresário tem que assumir todo o risco. Entendeu? E por isso é um desafio, não é fácil. Eu vou te falar, é difícil. É difícil. E aí o empresário foi dormir com certeza agarrado com aquelas mochilas ali, porque não tinha o que fazer. Mas resolveram o caso do Ronaldinho? Não, ele foi para outro clube, eu não lembro. Acho que ele foi pro Galo. Entendeu? E as mochilas devem estar aí até hoje. Eu não sei se queimaram as mochilas. Enfim, a toalha eu tenho certeza que queimaram. Não, mas na mídia. Então, mas por isso que eu estou perguntando. Porque sempre tem algumas histórias que são diferentes no mundo. O Brasil você vai ter sempre essas histórias. Não. Em todos os lugares. A gente vê que quando você trabalha com um atleta, com gente muito conhecida e várias camadas de aprovação, você acaba tendo casos assim, verdade. Querendo... Você perde timing. Porque você não consegue... Você, às vezes, quer ser global, você quer... o Brasil quer transcontinental, você quer pegar todo mundo. Você fala assim, se eu fizer 1.000 ou 2.000... eu não vou conseguir ganhar direito. Aí tu quer fazer 100 mil. Vai fazer 100 mil, aí vai ficar tudo ali no mar mesmo. Você não vai nem conseguir desembarcar. Mas é isso mesmo. É o que aconteceu aí no caso do Ronaldinho. Perdeu o time. Foram tantas camadas de aprovação. O processo, ele é tão demorado que acaba que realmente ele... Hoje não é mais assim. Mas antigamente eu acho que o processo ainda mais... Quanto maior também o ídolo, né? É natural, que mais difícil Você não tem nada com o Ronaldo Fenômeno? Não tenho nada com ele, não. Não tenho nada com Nem ele. pretende? Pode tá faltando ser um alcance? Não, pode ser um prazer. É só o alcance? Não, um prazer seria, com toda certeza. Com toda certeza. Como com o Ronaldinho também, voltar com o Ronaldinho, com alguns produtos, porque o Ronaldinho é maravilhoso, né? E como é que você vê a diferença geral desse mercado de licenciamento entre a gente e o exterior, ou assim, os americanos? A gente estava conversando um pouquinho sobre isso, né? A estrutura de licenciamento deles lá, eles fazem um grande negócio, eles fazem um show, na verdade, né? O show, o entretenimento junto com o licenciamento, né? Então, eles estão muito mais avançados do que a gente ainda está engateando, mas eu acho que a gente chega lá em algum momento, a gente já melhorou bastante. E eles têm uma coisa também que é muito importante, porque eles formam a liga, né? Você vê, por exemplo, a NBA. NBA, quando você vai licenciar, é a mesma empresa que licencia com todos os times, né? Aí você tem o mesmo lá para o Miami, você tem mesmo para o Bulls, Celtics, você tem a mesma empresa aplicando. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, você tem uma empresa que fecha com o Flamengo, outra empresa que fecha com o Corinthians, outra empresa que fecha com o Vasco. Você não tem um intermediador para falar por todos esses clubes, por exemplo, como é no caso da NBA. E isso dificulta muito. Se você tivesse um intermediador aqui para falar em nome de todos e defender os interesses de todos os clubes de forma conjunta, você teria uma força no varejo, porque você teria um varejo que chega produto de todos os clubes no mesmo momento, né, com a mesma empresa. Mas você não acha que a gente não tem exatamente isso? Mas como é que você vê a participação de... Aí eu vou dar alguns exemplos, tipo Netshoes, Centauro, e empresas desse tamanho que não é exatamente o que a NBA tem, mas acaba sendo o que a gente tem hoje de conglomerado que consegue... eu não sei se eles têm poder de barganha, deve ter,
na hora de negociar. Mas eles acabam sendo os caras que mais têm poder de barganha, porque eles hoje, se você for ver bem num varejo geral, eles devem ser um dos maiores que tem força em produto ligado a esporte. Sim, mas você já viu que o que eles vendem ali são camisas, bolas. Eles não vendem toda aquela linha de produto licenciado então, que os mas clubes por quê? têm. Porque eu acho que eles não se interessam, talvez, no meu ponto de vista, porque aquilo ali não dá tanto dinheiro como uma camisa oficial dá. Mas eu escuto dizer que para o revendedor a camisa não dá tanto dinheiro. Se não desse tanto dinheiro, não estariam revendendo. Não. Porque o markup da camisa é um markup mais reduzido do que... Não é um 2,5. O markup de uma camisa ele é menor. Mas dá muito dinheiro. Vender camisa oficial dá muito dinheiro para os grandes, né? Não é o nosso caso, a gente não faz isso. Acho que dá uma receita bem legal. Mas eu acho que a Netshoes, na verdade, ela não se interessa pelo negócio. Eu dei o exemplo porque você vê hoje Netshoes e Centauro, eles têm muito produto. Então, às vezes, por exemplo... eu não consigo não ver... Eles alcançam muita gente. Sim, alcançam e eles, muita por gente. exemplo... Mas pequeno... A gente estava conversando ali, um pequeno empresário, eles não conseguem vender para uma Netshoes e uma Centauro, dependendo da negociação também. Então, como que seria esse licenciamento? Será que a Netshoes e a Centauro teriam que capitanear esse licenciamento dos clubes? Acho que não é por aí o negócio. Não, eu estou perguntando como uma discussão que a gente está tendo aqui. Você imagina você fazer esse kit do Pedro. Sim. Aí, você vendendo por você, tu vai, sei lá, vou chutar aqui que tu venda 300. Uhum. Aí eu boto isso no Netshoes, kit desse. Aí ele pode botar assim, compra a camisa e ganhe não sei o quê. Ou compra o kit e eu te dou, sei lá, o caderno. Só que tu tá falando de um site que hoje tem alcance de 5 milhões de pessoas por mês. Sim. Eu entendo que às vezes não é o alcance, mas ou não tem a margem que nem você falou. Exatamente, eu acho que é questão de margem. Porque é interessante para eles. Ou tem alguma outra coisa, porque até o clube, às vezes, poderia entrar num processo desse. Que a gente vê, aí eu vou te fazer uma pergunta, você vê Decathlon como uma empresa francesa, a gente já teve um convidado aqui que é ex-Decathlon e tal, aí ele estava me falando, por exemplo, a nova bola da UEFA é de uma das marcas da Decathlon. E hoje ela mesma, ela tem marca própria e a loja. Uhum. Então, assim, não poderia ser, de repente, ser um mercado para o futuro, essas lojas, de repente, pegar um pedaço disso para ajudar a alavancar? Eu acho que o Flamengo estava fazendo isso com o próprio Mercado Livre, né? O Mercado Livre, dentro do Mercado Livre, você tem uma loja de Flamengo hoje. Então, oficial, que você diz? Oficial, né? Inclusive, a gente está lá dentro. Então, eu acho que é sim por aí. Eu acho que os grandes varejistas vão começar a plugar os produtos de futebol dentro, licenciados de um modo geral, não só camisa oficial. Você entra na loja do Mercado Livre ali, na parte de Flamengo, você tem diversos fornecedores, vai de encontro com o que você está falando. É assim, esse pode ser um caminho. Porque é só você pensar, por exemplo, pensa no qual. Eu não tenho noção. Você tem noção? Quantos copos desse vocês vendem por ano? Um chute médio, só para... Não tem de cabeça. Porque, o que eu ia falar? Por exemplo, você pensa que a camisa vende 3,5 milhões. Uhum. Só que a camisa eu compro uma no ano. Sim, uma, então, duas no máximo. Então, e o copo? Você deve comprar bastante. Se você for colecionador, você tem que comprar a coleção inteira. Se eu botar 10 copos, a galera chega a 30 milhões. Sim. Então, assim, eu tenho uma escala, talvez, em um outro produto. Agora, é o que você falou, talvez esteja ainda num intermediário ou num médio para poder chegar num grande. Sim. Ainda tem que ter uma... É o que a gente está conversando aqui. Eu acho que é um período de maturação do mercado entre o intermediário e as lojas de varejo. Sim. Porque aí você vê, eu falei dessas duas grandes. Não que a terceira que eu vou falar não é grande, mas ela comparada para essas duas, eu acho que é a Foot Fanatic que você trabalha. Eu acho que ela não está ainda no tamanho de uma Netshoes e de uma Centauro, correto? Correto. Então, ela já está acima do intermediário, mas ela não está ainda no nível da outra. Então, e ela começou a fazer o quê? Ela começou a pegar os produtos de vários clubes e vender. Igual teve lá atrás, antigamente tinha aquelas... Não sei se existe ainda aquelas lojas de camisas clássicas. Sim, camisas retrô, isso etc. Aí, tal, sim. Que elas foram, eu vejo como uma das primeiras do mercado
a fazer a volta do valor da camisa de futebol. Sim. Porque antes dela, o pessoal comprava camisa, mas não era... sempre teve uma margem, mas não era isso que é hoje a camisa de futebol. A gente tinha, eu vejo assim no esporte, a gente tinha para outros, para comprar camisa de clube internacional, para ter camisa de futebol americano que tem valor, Major League Baseball, basquete. Mas depois dessa camisa retrô, do brand que fizeram, do design que foram feitos, refazendo as camisas, recriando as artes e outras coisas, eu acho que começou a valorizar e dar um valor maior à camisa, que antes era a camisa é só do jogo. Sim. Que nem hoje. Hoje tem camisa, eu acho que tem camisa do jogo, camisa do profissional, isso, camisa de treino. Então, só para a gente ver como o mercado vem evoluindo. Casual, aí você tem a social também. Então, só para a gente ver como a gente vem evoluindo no licenciamento, que acaba batendo no brand e na comunicação, publicidade no geral. Sim. Então, eu vejo como um catalisador para um mercado que hoje a gente falou aqui, está na faixa no Brasil de 23 bilhões, mas assim, uma pergunta, o que esperar desse ano de 2025 para esse mercado? Qual é a sua expectativa de crescimento, e novidade? Qual é a expectativa? Eu acho que com essa reestrutura aí de alguns clubes virando SAF, é o que a gente está falando, a profissionalização, eu acho que os clubes estão muito mais atentos do que eles estavam no passado com essa questão de licenciamento. Eu acho que o licenciamento tende a crescer, mas o licenciamento também tem que crescer na distribuição, que a gente está conversando ao longo desse período aqui, porque licenciamento não é só você licenciar o produto, você vai ter que também ter a distribuição. Então, com essa reestrutura dos clubes em loja, crescendo as lojas, como a gente está conversando aqui, achando mais parceiros no varejo, mais parceiros, é melhor para o licenciamento e para quem vai investir e ter aonde vender. Porque também não adianta, a não ser as grandes collabs, como a Bagagem agora ela licenciou o Flamengo, e aí ela consegue, nas lojas próprias dela, ela consegue fazer essa venda de Flamengo. Mas se não for fora de loja Bagagem, vai ser muito difícil você, a não ser as distribuidoras. Mas você está falando de outro patamar de empresa, né? Mas precisa. Não, porque a gente começa a se ver. Reestruturar na ponta. Porque você falou, a gente começa a ver assim, tudo depende da empresa que vai licenciar. Tudo. Que nem a gente falou lá atrás. Se eu pego uma Havan. Muita empresa que quebra também. Então, meu Deus do céu, muita empresa que investe em garantia mínima e quebra. Então, aí a gente entra numa outra. Então, aí tem outras coisas. Vamos lá para a gente poder explicar para o pessoal que não está. Como é que funciona esses contratos? Porque tem. O pessoal pergunta muito, mas é uma porcentagem do clube? É uma garantia mínima? É um valor para o produto? Explica um pouquinho que existe algumas diferenças, né? Existe você ser sócio do clube, que é dar uma porcentagem. Existe você ter uma garantia mínima, que dizem no mercado que, por exemplo, de óculos com a Fuel, foi um contrato na faixa de uns 800 mil de garantia mínima para produzir. E existem os outros casos que é assim, eu acho que é o chaveiro, que é 10%, que você falou. Sim. Então, assim, só para dar uma elucidada no público. Vamos lá. Quando você quer licenciar o seu produto no clube de futebol, normalmente você tem que preencher um questionário. Né? Esse questionário ali está dizendo o produto que você quer, o prazo que você quer, o royalty que você está disposto a pagar, se ele é sobre faturamento líquido, se ele é sobre faturamento bruto, qual carteira que você vai dar para o clube, quantos SKUs nesse produto você vai ter. Qual é o prazo de produção desse produto, qual é a sua distribuição, qual é o seu faturamento enquanto empresa. Então, assim, é um questionário bem completo. Né? A maioria dos clubes trabalham com esse questionário. E aí você se submete, faz todo o preenchimento e a negociação ela pode ser sem garantia mínima, que é a antecipação do royalties, né? Então, ou pode ser sob garantia mínima. E aí você tem que ter aí a garantia mínima nada mais é do que uma antecipação de royalties, mas que ela também dá uma tranquilidade para o clube, porque ela dá uma garantia de que você realmente vai investir no produto. Você não vai sentar em cima do seu contrato. Então, vamos lá, você quer fazer capa de celular. Aí você vai e me paga 50 mil para um valor aqui, estou supondo. Aí você me paga 50 mil para fazer capa de celular de um clube X. Você me pagando, eu sei que você realmente vai investir. Porque você já botou um dinheiro na frente. Você já botou um dinheiro na frente, né? E o royalties, ele varia muito de segmento. Você tem aí papelaria de 8%, que varia, né? Não é engessado. Tudo é uma negociação que se dá com o clube, né? Alimentos e bebidas, você vai até a 5%. Papelaria, você vai a 8%. Têxtil, você vai a 10%. Enfim, existe caso a caso do que quer ser licenciado.
E o mais importante, além de tudo, é você contar com algum ponto de distribuição. Na época que eu estava no Flamengo, eu via muita empresa quebrar, muita gente passar por dificuldade, porque contava com a distribuição da loja. Um empreendedor, um empresário, ele acha que ele vai entrar na loja, então às vezes ele investe. Então, mas você não acha que o cara que escolhe o Flamengo, ele está já pensando nisso? Porque... Às vezes não. Às vezes ele tem um negócio, eu tenho um negócio, eu tenho um site que eu vendo bem, eu pego o seu licenciamento com o Flamengo, com o Corinthians, e eu vendo no meu site e vendo bem. Eu sei, mas você já foi uma pessoa que passou pelo mercado. Mas isso é igual franquia, que eu tive algumas pessoas aqui. Se você olhar hoje, for o produto do Flamengo, você vai pensar nas 150 lojas dele diretamente. Eu estava lendo aqui, o Flamengo hoje, só em licenciamento ano passado, movimentou na faixa de 88 milhões. Mas se você for pensar, e todo mundo for pensar na loja, a loja tem um espaço, tem 1 metro quadrado definido, que a gente falou. Não dá para colocar todos os produtos ali dentro. Não, então, assim, é um alto risco. E fora que loja oficial de clube não vende alimento e bebida. Então, também começa aí algumas barreiras, né? Você vê, nem ovo de Páscoa Panetone tem. Que eu não entendo por quê. Por quê? Não sei. Você tem... o CNPJ ali não permite. Mas eu lembro que mandaram recolher aí. Então, eu vi uma outra coisa aqui que o pessoal falou que... Não sei se essa Páscoa vai ter... ovo de Páscoa nos clubes vão botar em loja, não sei. Ou se é só nas Americanas que a gente vai ter, enfim, não sei como tá isso não. Tô longe disso aí. Eu perguntei até ano passado, a própria pessoa que faz o Panetone tinha de clube, só que tu não acha muito. Eu perguntei se eles tinham interesse e tal, na época a gente conversou de algumas coisas de licenciamento, falou que um monte de clube tem. Só que, às vezes, é o que você está falando, a distribuição no Brasil é bem complexa. Então, ele deve ter muito lugar que você consegue vender e outros que não chega nem para o público. E aí você veja só, se você pudesse comprar o ovo de Páscoa, eu não sei como é que vai ser esse ano, eu acho que não vai poder vender, não. Panetone eu já não vi. Não. Panetone, quem falou foi a informação do pessoal que produz. Mas o Panetone eu não vi mesmo, em loja oficial nenhuma. Então... Eu não vi, mas eles falaram que já existia. É uma época que a Arcor fez. A Balduco, eu acho que tinha alguma coisa também. Mas mandaram recolher e não vai ter. E aí você imagina só, você entra numa loja oficial de Flamengo, você tá o quê? Querendo consumir. A gente tá falando muito de Flamengo aqui, pelo amor de Deus, depois vai ser Fala do Fluminense aqui, ó, Thiago Silva. Então vamos aí, lá, e você entra numa loja de Fluminense para comprar um produto e acaba que você naturalmente você leva o seu ovo de Páscoa porque você está ali. Agora, se você entra nas Americanas, está concorrendo, o Fluminense está concorrendo contra quem? Está concorrendo contra a Marvel, está concorrendo contra Lucas Neto, contra todos os personagens. Um Homem-Aranha ali vai quase saltar em cima de você. Então, assim, é muito complicado quando você vai para o varejo. Por isso, a importância das lojas oficiais. Então, mas seu público você ali. Me deu uma ideia aqui, por exemplo. Mas eu não poderia pegar num aeroporto quem visita... O Rio é uma cidade turística. Eu não poderia ter alguns produtos dos clubes aqui, porque tem muito torcedor de outros estados. Eu pego mais exemplo, principalmente do Vasco e do Flamengo, que tem uma torcida num número relativamente grande. E, às vezes, o cara vem aqui e, se tiver uma coisa do clube, ele vai levar. Não, mas no aeroporto já tem loja. Por exemplo, eu sei, mas eu estou dando exemplo de produtos variados, que nem você falou. Você vai brigar com a Marvel, você vai brigar. Você vai brigar. Você vai brigar, só que, às vezes, assim, a criança ela vai para a Marvel. Com toda certeza. Aí o cara médio, talvez, ele vai para o produto. Por quê? Porque ele veio aqui no Rio uma vez, ele queria ter um negócio comprado no Rio, ou, às vezes, de um clube. Estou dando um exemplo. Sim. A gente não vai ter 100%... de qualquer coisa que a gente está falando aqui. Não vai. Isso eu concordo. Só que, por isso que eu acho que a pessoa, quando começa, quem não é muito do mercado e tenta e pensa no licenciamento, ela olha muito para o quê? Para as lojas físicas. Por quê? Ela fala assim, eu já estou lá dentro e estou procurando. Que nem você falou, apesar de nem todo mundo saber, agora mais... Mas falar assim, pô, eu entro 90% de chance é da camisa. Sim. E aí depois vai decaindo para os outros produtos que são variados. Aí você quebra. Aí você, não, vou entrar na loja, com certeza a loja vai comprar. Aí você começa a ver que o markup da loja não é o seu markup que você aplica. E aí é uma bola de neve. Então, assim, tem que tomar muito cuidado, sim. Agora, brincadeira à parte, tem que tomar muito cuidado, sim, na hora de adquirir uma licença. Não é fácil. Tem toda uma questão não só de qualidade, mas de preservar o seu próprio negócio e preservar a marca que você está adquirindo. É complexo, né?
Tem muita gente que passa por dificuldades financeiras, aí você não paga o clube, e você bloqueia o clube, às vezes, de ter um parceiro mais forte. Enfim, não é fácil, não é fácil. Você tem que ter produto, você tem que ter ponto de venda, você tem que ter preço. Então, aproveita e conta um pouquinho aí desse licenciamento do Fluminense. Foi um estouro, foi do nosso amado Thiago Silva aí, que ontem estava meio bolado com a torcida, mas hoje já deve, com certeza, estar hoje melhor. Já virou cria de gerém. Foi uma festa, né? Quando ele chegou, a gente entrou em contato com o Fluminense. Inclusive, eu tenho que falar do artista, né? Que faz esse... Você não me perguntou quem desenha esses copos maravilhosos, hein? Não, eu falei que fazia parte da criação, perguntei o processo. O Gonzalo Rodrigues, que está com a gente, nosso parceiro. Um abraço para o Gonzalo. A gente entrou em contato com o marketing, perguntamos aí qual é a possibilidade da gente estar fazendo alguma coisa com o Thiago, e a gente vai desenvolver outras coisas também dele esse ano, se Deus quiser. E a gente fez para o evento dele, né? O pagode que teve lá no Maracanã, e explodiu, e ele curtiu muito. A gente também fez do Marcelo na época, e Fluminense a gente fez a despedida do Fred, que foi um estouro. Enfim, a gente fez até o do Fred, foi aquela da bicicleta, que a gente fez com a foto no Nelson, que é um querido fotógrafo que até faleceu, do Fluminense, aquela foto emblemática que o Fred da bicicleta foi aquela travessia? Contra o Flamengo. Não, do gol de bicicleta. Gol de bicicleta, um gol de bicicleta que ele fez. Aquela foto estava linda e a gente fez esse copo comemorativo aí na despedida do Fred. E nas chegadas dos jogadores no clube, a gente tenta sempre estar antenado para estar fazendo esse lançamento. E a gente tem a nossa distribuição, que é o estádio, né? A gente estava falando muito sobre distribuição, né? O porquê da importância do licenciamento assertivo, e a gente tem um estádio, né? E os nossos parceiros, né? Os lojistas que operam nos estádios. E isso é um ponto a favor aí, porque é um volume de torcedores muito grande. E aí acaba que a gente consegue escoar e as lojas curtem, e faz com que haja esse modelo colecionável da gente fazendo a trajetória do jogador, a história do jogador, contar um pouquinho da história do jogador através dos nossos copos. Lá no Sul, vocês não... A gente tem o Avaí. E a gente fechamos agora com o Internacional, primeira mão, fechamos com o Internacional. Vamos começar a desenvolver. Lá, quais são os produtos lá? A gente vai fazer camisa, vamos trabalhar com memorabilia, vamos trabalhar com boné, vamos trabalhar com pôster, vamos trabalhar com totem, vamos trabalhar... Isso no Internacional. Internacional. O Avaí hoje, quais são os produtos? No Avaí a gente faz operação. No Avaí a gente faz operação logística. Operação de copo em estádio. A gente tem uma equipe lá que vende, assim como no esporte, a gente também tem uma equipe que vende os copos no esporte. E a gente vai trabalhando como E esse é esporte pode. aí? Esse é esporte. Ficou diferente, ficou o layout dele, né? E a gente vai trabalhando como... É desafiador, tá? É difícil pra caramba, tá? A gente tá aqui, tá lá. Esses layouts que o Gonzalo... É Gonzalo, né? O Gonzalo Rodrigues. Ele é um dos melhores do mundo. Ele faz para Libertadores, ele faz para FIFA, ele faz CBF, ele faz tudo que você pode imaginar. No caso, essa caricatura? Ele faz a caricatura, freehand mesmo. Ele que desenha. Todas essas aqui? Uhum. Tudo dele. Então, eu vou fazer uma outra pergunta aqui. Eu estava vendo aqui também que o pessoal está levando licenciamento para a área de hospitalidade. Parece até que é o Grêmio ou alguém assim. Então, assim, mais de um papo que a gente estava levando, o licenciamento está cada dia evoluindo nessa parte de outras áreas de faturamento. Sim. Por exemplo, a Só Ídolos, você falou um pouco do pessoal dos jogadores. Hoje, vamos dizer assim, o foco principal dela seria os jogadores. Sim. Vamos dizer que seria 90%. Quais seriam as outras áreas que vocês estão de olho aí, que vocês acham que pode complementar o projeto dos Só Ídolos? A gente faz intermediações também, né? Então, a gente faz intermediações e a gente presta consultorias também. A intermediação, no caso, o quê? Entre o atleta e uma marca, ou o atleta e um produto? Entre uma empresa e o clube.
A gente também faz esse tipo de negócio. Ajudando, né? Às vezes... Tem algum exemplo que possa falar? A gente tem... no caso que não tange aqui ao futebol, a gente tem a Jequiti, que a gente fez com o Lucas Neto. Perfume, a gente também fez com o Gabigol e fez com o Lucas Neto. Então, aí vocês tinham o Gabigol e foram atrás da Jequiti para poder fazer para fazer o Gabigolzinho. E aí a gente viu a oportunidade de fazer o Lucas Neto e acabou que a gente trouxe o Lucas Neto para dentro de casa também e a gente faz o perfuminho dele. Barato, cheiroso. Não, eu já escutei o Lázaro contando a história da Jequiti. Ah, é? Já. Eu sou um pouquinho antenado nas margens, nas quantidades de venda. Isso aí, ele conta, o Lázaro, que trabalhou no grupo, foi um dos CEOs já há um tempo atrás. Impressionante, né? A Jequiti é impressionante, então, a força de venda dela. Então, ele contou que... O catálogo. Né? Então, ele contou uma discussão, não briga, mas uma discussão entre ele e o Silvio Santos, onde ele queria fazer perfume de 100 ml e o Silvio Santos de 10 a 15 ml, no máximo 20. E aí ele falou que não, e ele falou que sim, só que ele falou assim, o dinheiro é meu, então vamos fazer. Fez, e no primeiro mês de venda, deu 80 milhões de venda, e isso aí, eu acho que foi 2013, por aí, não tinha ninguém no mercado, estava ele sozinho. Hoje, já tem a Jequiti, tem Jones, já tem a Boticário entrando, a Natura, que comprou, e outros produtos que vieram atrás. Só que ele acabou nicho, aí volta de novo para aquilo que a gente fala do marketing, do brand, de tudo, de entrar num mercado e achar. Ele achou um mercado que ninguém tinha achado, se posicionou lá e começou a lançar. E aí, aquilo que a gente estava falando lá atrás. Faltava até frasco, né? Parece que ele foi buscar frasco. Teve que comprar pelo nível de venda, teve que ir na China. E aí começou tudo a trazer pelo nível de faturamento que tem. E você vê que hoje, se não me engano, a Natura, o Boticário, eu não sei quem, estava tentando comprar Jequiti pelo volume, que é o que você falou. E aí a gente acaba voltando naquela conversa que a gente estava tendo. Você pega uma Havan, que, por exemplo, uma Havan é gigante, e ela vende produtos Jequiti e outros. E aí é o que você está falando, que acaba que os grandes players do mercado, eles vão descobrindo ao longo do tempo que não é só o produto, mas talvez uns 80% seja distribuição. Porque quando a gente, vamos pensar num cara médio ou pequeno, ele depende da loja do Flamengo, ou do Vasco, ou do Fluminense, ou do Botafogo, do Cruzeiro, qualquer coisa. Mas você pega um cara grande, que nem a gente está dando exemplo. Imagina eu pegar um produto de qualquer marca hoje, de qualquer time, de qualquer jogador, e eu pego uma Havan, que tem 1.000 e poucas lojas. Ou eu pego a loja americana, antigamente, que nem você deu exemplo aqui, tem 500 lojas. Você já larga num movimento onde você tem. Claro que tem todos os outros percalços de você ter uma operação de varejo, botar produtos em operação de varejo. Mas você já sai na frente pela volumetria do produto. Você cai no preço, você tem alcance, você tem pessoa. Então, assim, acaba que... É o que você falou, a Jequiti, ela tem um modelo diferente, que é o modelo... Por catálogo, representante por catálogo. De pessoa, que dizem que hoje no Brasil esse mercado é um mercado de número de vendedoras, se não me engano, entre 4 milhões de pessoas vendendo. Não a Jequiti em si, mas todo mundo. Então, você vê, se tem 4 milhões de pessoas vendendo e a média de umas 4 pessoas em casa, você só botando o produto na casa da pessoa, você alcança 16 milhões de pessoas. É absurdo. E você vê como que é fascinante essa questão da Jequiti. Assim, a gente está chegando à conclusão aqui que, na verdade, o licenciamento ele é de trás para frente, né? Então, assim, ou da ponta para trás, né? A gente, isso que a gente está chegando nessa conclusão aqui, né? Você tem algumas análises que passam pelo financeiro, que você falou aí, algumas coisas, mas a distribuição, ela acaba sendo tão importante quanto as outras. Por quê? Vou pegar aqui hoje, eu pego o Botafogo. Eu sou Botafogo, e aí todo mundo só fala, é o tempo de Botafogo, ok. Aí eu pego um produto do Botafogo. Eu vejo que hoje o Botafogo tem a Mega Loja, que é uma loja dentro do Botafogo, e uma no Barra Shopping. A gente está no Rio. Então, no maior shopping que tem aqui. Mas se eu pensar hoje, só essas duas lojas, elas são suficientes. O pessoal diz que ela venderia bem. Ok, venderia bem. Mas faltaria eu ter uma maior distribuição, porque já que é tempo de Botafogo, eu peguei os 5, 6 milhões de torcedores que estão há 30 anos, 20 anos segurando,
E como é que eu jorro? Como é que eu chego nesse pessoal hoje? Sim. Que nem você falou, eu paguei por um valor que vai ser um valor razoável e deve ser um valorzinho melhor porque eu fui campeão. Sim. Então, o que você licenciou no ano passado era um preço. Hoje é outro. Aí eu paguei. Aí a pergunta é, e agora? Como é que eu faço para vender se eu só tenho 2 lojas? Eu acho que tem que pensar em novas formas de distribuição, novos canais de distribuição, que não necessariamente são pontos nem online, nem físicos. Você vê, por exemplo, o caso da Jequiti, a gente que citou agora aqui esse case. Os frascos são pequenininhos, então eles cabem na bolsa, às vezes, da manicure. Então, ela vai para o salão, que na época que eu estava fechando com a Jequiti, eles contavam muito isso. Aí você tá lá no salão e ela tem ali 15, 20 frascos pequenininhos. Aí você terminou a unha, você está batendo papo. Você quer um perfume? O meu perfume é só R$ 24,90, R$ 29,90. Aqui, ó, eu tenho do Gabrielzinho, aqui eu tenho do Homem-Aranha, eu tenho aqui do Lucas Neto, e aí acaba que você vende. Olha só, olha isso, olha que fascinante. Você está colocando pessoas que estão trabalhando e aí, ao mesmo tempo, elas estão representando a sua marca e elas estão fazendo essa venda. Então, como o Botafogo, no caso agora, tem que pensar. Não dá para expandir com loja. Sim. Não, eu dei o exemplo do Botafogo porque é um exemplo que a gente tem agora. Mas é o que você está falando, a gente vai vendo que, principalmente no Brasil, a escala ela faz muita diferença. E eu acho que no licenciamento a gente teria que separar as categorias, porque tem coisa que é escala, tem coisa que é edição limitada, isso aí. Tem coisa que é memorability, isso aí. Tem coisa... Então, assim, não posso botar tudo no mesmo pote. E contar que a loja oficial vai fazer a venda e que vai conseguir suprir a necessidade de todos esses licenciados. Eu acho que essa parte de venda, ela acabou que, diria, dos anos 90 até o 2000 e pouquinho, foi o ápice da dependência e da codependência. Tudo bem que eu entendo muito menos que você, mas pelo que a gente está falando aqui, seria a dependência de loja. E a partir de 2013 para lá, você começou a ter a internet com uma força, rede social com uma força, distribuidor como uma força, estádio como uma força, vendedores de outras coisas. Então, assim, lojas multimarcas vendendo. Perfeito. Então, assim, aí é onde a gente faz aquele trabalho do marketing que, às vezes, a gente desenha uma pizza e fala assim, são vários pedacinhos até chegar a 100%. Só que acaba que as pessoas não estão acostumadas com isso e ela olha e fala assim, pô, hoje o mercado está 80% na mão das lojas do Flamengo ou do Botafogo, do Vasco e tal, e fica esperando. E aí o cara vai lá, paga um valor alto, que nem a gente falou. Alto não, um valor que é considerável, mas se você não souber calcular, você vai falar assim, pô, eu não preciso vender tanto. Ele vai falar, tem 150 lojas, tem 50 lojas, se eu vender 30 por loja, que não é um número plausível, eu vou vender 3.000. E aí eu compro e tal. Aí tu vai, compra, não tem a distribuição, não consegue vender, é o que tu falou. Aí tu volta e fala assim, caraca, mas aquele time não é tão bom quanto eu achei que fosse. Quebrei. Talvez também o que possa ser refletido são as novas formas de interação com projetos que existam dentro de clubes, né? Como a gente estava conversando aqui, não sei, parcerias com sócio-torcedor, parceria com projetos. Nesses de vocês têm algum? Não. Parceria com sócio-torcedor? Não, a gente foca, a nossa distribuição, o volume mesmo está em estádio. A gente não, até porque a precificação ela teria que ser diferente para sócio-torcedor e a gente não conseguiria atender como a gente atende também as lojas para estádio. Mas eu acho que tem que ser pensado em outras formas, sim, de distribuição, porque as lojas oficiais é um ponto que elas não conseguem absorver esse número de licenciados, isso é fato. Até para a gente... Vamos falar de uma coisa simples, bola. Você falou assim, tem bola. Imagina, você coloca 10 bolas num estoque de uma loja, você já encheu a bola. Já encheu então, a loja de bola, não tem. Por um acaso né? recente, eu descobri que a bola não pode ser transportada vazia. Ah, não? Não. Mas a gente compra ela vazia, né? Então, mas ela, quando viaja, para ela não estourar, ela não pode ser muito cheia nem vazia. Então, a bola tem um problema de logística para transporte. Ela não pode estar totalmente cheia e não pode estar sanfonada, ela fica meia. É um mistério. Então, aí, tá vendo a dificuldade de... Não, eu descobri porque a gente estava vendo de mandar a bola para alguém para autografar e o cara falou, não, a bola não se transporta assim. Eu falei, como assim? Não se transporta. Mas é porque é o que a gente fala, a gente não está 100%. É igual camisa. Eu descobri que
determinadas marcas, por exemplo, fazem a produção anual e mandam de uma vez. Sim, por isso que falta camisa no mercado. E time é campeão, falta camisa no mercado. Então, tem marcas que vão fazendo ao longo do tempo. Por exemplo, esses dias eu escutei de um fabricante que ele fez marcas para um time, ofereceu para todas as lojas não quiseram comprar, e aí depois, quando o time ganhou ou teve um excesso, os lojistas foram reclamar com ele. Aí ele falou, pô, engraçado, mas há 3 meses atrás eu fiz, e vocês disseram que não ia comprar. Agora eu não tenho como refazer, porque eu também tenho que investir. Então, assim, voltando, é um complexo mercado. O mercado é complexo. Imagina só, se os lojistas tivessem comprado e o time não tivesse sido campeão e eles iam estar encalhados com essas camisas até agora. Então você, como licenciada, qual é a solução a médio prazo? A solução a médio prazo é você produzir de acordo com a sua demanda e investir num estoque mínimo que não faça com que você tenha prejuízo. Então, por isso, a expertise, o calor do momento e o histórico de vendas. Compreendo que tem algumas camisas, alguns fornecedores que tem que fazer 2, 3 coleções no ano e você tem que fazer o seu pedido ali, no talo. Porque, com certeza, o time sendo campeão ou não, você vai ficar com muita camisa dentro da casa ou você vai ficar sem camisa, que é o que normalmente acontece. Quando o time é campeão, não tem camisa no mercado. Não tem. Até porque é uma coisa que vem da China, Vietnã, essa produção demora, aí a gente bota de novo no navio. Lembrei a pergunta polêmica. A gente já está caminhando bastante aqui, chegando nos finalmente. E aí eu lembrei um assunto que a gente não puxou. Como é que você... Deus. Como é que você vê o mercado? A gente tem um mercado pirata Como é que a gente acabou falando um pouquinho, eu queria ver se a gente conseguia falar um pouco, até para as pessoas terem um pouco de noção, que, querendo ou não, a gente sempre acaba falando assim, pô, ali está dando rios de dinheiro, ali está assim, e às vezes a gente acaba não vendo que até quem produz, mesmo vendendo muito, às vezes perde muito com pirataria, e também falar um pouco da conscientização até de torcedor, do pessoal. Eu sei que às vezes a camisa é cara, não sei tudo isso, mas a gente falando um pouco mais e demonstrando os processos, as coisas, eu acho que dá uma luz para as pessoas de casa. Porque, na verdade, assim, a pirataria ela existe, não tem como fugir dela. Ela é muito grande, impacta muito e prejudica muito o clube e prejudica muito as pessoas que trabalham com a economia, que estão ligadas ali ao esporte e ao produto. E não paga imposto, né? O pirata não paga imposto, o pirata não tem responsabilidade com qualidade, o pirata ele precifica da forma que ele quer, ele não paga royalties, provavelmente aqui o shopping paga royalties para as marcas, enfim. Então o pirata ele performa e às vezes as pessoas não sabem que quando elas estão comprando um produto que não é oficial, ela não gera receita para o clube. Então elas não estão contribuindo para o clube. Em nada, pelo contrário. Na verdade, às vezes até contribuindo para a não evolução, porque você imagina, eu não sei esse número, mas imagina esses clubes grandes que têm essas vendas de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de camisa, quanto será que é a venda de um pirata e quanto isso está impactando? Porque se você fizer o cálculo a grosso modo que uma camisa é R$300, eu estou jogando para baixo. Bem para baixo. Se o cara vende 1 milhão de camisa, é 300 milhões. Se ele vende 100 mil, é 30 milhões. Então, assim, você pega... Esses clubes de Série A, eles devem vender na casa no geral aí, 500 mil camisas e tal, oficiais. E deve vender, no mínimo, uns 50% do número de camisa falsa. Eu não sei, porque o pirata ele não presta relatório, ele não presta conta. Então, a gente não vai saber, na verdade, nunca. Não é verdade? Sim, sim. Mas a gente consegue ver... Não, eu estou falando porque você pega assim, você vai no Maracanã, que o exemplo daqui é o Maracanã. O entorno do Maracanã, você vê o entorno, aí tu vê assim, pô, que cara vendendo camisa. E tem camisa hoje em dia, eu já... Não é só camisa, não. É Copa. A gente tem medo de liberar a arte, porque quando a gente libera a arte, já tem o pirata... Não, o copo também já tem isso? Não, o copo eu não sabia, não. Quando a gente libera a arte uma semana antes, mais ou menos, já tem um piratinha já circulando. Chegou primeiro que o oficial. E a cópia ali, lógico, mal feita, adesivada.
Mas já está ali. O Pirata, esse aqui é impresso direto, não? É em mold label, né? É impresso direto. Aí já está adesivado ali, meio que uma foto de baixa qualidade, mas já está ali. Então, existe todo esse cuidado para a gente não vazar muito em função da pirataria, sim. Pô, do copo eu sabia da camisa, até porque eu ia falar que eu lembro de 2002, teve esse processo aí com aquela camisa com dry fit embaixo da seleção, que teve muita venda do falso. E aí a gente às vezes vai andando e hoje, cara, tem camisa que é muito próximo Muito. Assim, nessa última Copa, inclusive a Shopee, o pessoal disse que tinha assim a perfeita. Você botava as duas do lado, você não sabia qual era a original e qual era a falsa. Assustador, né? Assustador. Sim. Assustador. Porque aí você não sabe, você está comprando. E aí é onde a gente entra de novo naquele assunto do branding. Por quê? As pessoas começam a duvidar até do original. Com certeza. Porque aí a pergunta é, aonde você comprou? E o cara vai falar assim, pô, tu comprou na loja tal. Tudo bem, então eu sei que é verdadeira, mas você começa a suscitar para as pessoas que aquele produto que você comprou, ele não tem a originalidade que você falou. Então, ele acaba desvalorizando o próprio mercado. Sim, com toda certeza. E os clubes tentam, através de selos oficiais, né? Alguns fazem campanhas, mas mesmo assim é muito difícil combater a pirataria. Muito difícil combater, ela existe sim. Eu acho que está numa crescente, essas falsificações cada dia quase réplicas, né? Se a gente pode chamar disso. Você acha que os clubes não poderiam começar a fazer uma réplica de uma qualidade menor para meio que suprir? Mas eu acho que já tem. Os clubes têm as camisas de valores menores. Você consegue hoje comprar uma camisa aí a 99, a 109. Você não precisa sair com uma de R$1.000 de clube. Agora, também tem uma questão tributária, tem uma questão de imposto, uma questão de trabalho, de qualidade, né? E a própria uma empresa ela tem um CNPJ, esse CNPJ sem vender nada, ele já tem um custo absurdo. Ele tem um custo de contador, ele tem a luz para pagar, ele tem o aluguel ali do espaço que ele tá alocando. Então, assim, ser um empresário no Brasil é muito difícil, é desafiador. Então, existem custos que o pirata não tem, porque o pirata ele faz ali na garagem dele e acabou, não vai ter batida ali, não vai ter nada, não vai ter royalties para pagar. Então, não tem carteira para assinar. Então, pegando esse gancho do empreendedor, eu queria que você deixasse uma mensagem assim para o pessoal que está entrando. Você saiu de CLT, de um trabalho para ser empreendedora e dona de empresa. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem para o pessoal que está querendo fazer isso e também para o pessoal que pensa em abrir empresa e entrar no mercado de licenciamento, tanto de clube como de jogador ou de qualquer outra área. O que você gostaria de passar para eles nesse momento? Eu acho que tem que ter paixão, tem que ter coragem, tem que acreditar no que você está fazendo, tem que trabalhar correto, tem que trabalhar certo. Quando errar, tem que estar disposto a corrigir os erros e tem que ter força de vontade, saber que os desafios eles virão, mas a vontade de prosperar e de fazer uma história aí no mercado, ela supera qualquer desafio. Porque os desafios eles existem e às vezes a gente acha que a gente vai tomar uma paulada, que a gente vai desabar. Igual essa questão do Gabigol aí, vazou a arte do Gabigol e do Cruzeiro antes dele ser anunciado. E foi um baque absurdo. Eu fiquei transtornada, assim, num dia e no outro eu já estava em pé novamente. Então, assim, a gente... Mas acabou afetando Não, foi ótimo. Foi um resultado super positivo. A gente vendeu até mais, mas... Porque fez aquele movimento de... O empresário ligou, o clube ligou, eu fiquei meio down. Mas depois eu... Atirou no que viu, acertou no que não viu. Pois é, por aí. É uma coisa... É a vida de empreendedor. A gente nunca sabe o que vai acontecer, né? E só erra quem faz, né? Então, eu gostaria de agradecer aqui. A gente está finalizando. Gostaria de agradecer a Thalita, trazer os produtos, explicar um pouquinho mais do licenciamento. Um dia eu vou montar aqui uma mesa redonda com mais gente para ter mais coisas
assim, mais discussões sobre o assunto, mas desde já agradeço aqui pelo tempo, por ter vindo de Niterói e tal para cá. Isso aí, foi longe, né? Mas eu cheguei. Obrigada, tá? Muito obrigada aí pelo convite. Obrigado a vocês que estão acompanhando e continuem que em breve teremos mais pessoas, mais assuntos interessantes. Até logo, um abraço.